Se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente também tem um gosto um pouco duvidoso. Eu sou a Ana e aqui a gente vai falar sobre o que não dá para explicar. Histórias sobrenaturais, sonhos estranhos e casos de crimes reais que parecem impossíveis. E para começar, eu quero te contar uma história que aconteceu com alguém muito próximo a mim, uma história sobre sonhos e o que pode acontecer quando eles tentam te avisar de algo. Então, você acredita que os sonhos podem revelar o futuro? No final dos anos 80, Claudete viveu uma situação que jamais ousou imaginar. Ela era casada com Antônio há pelo menos 8 anos. Ele era caminhoneiro e muito querido por todos ao seu redor. Não tinha uma pessoa do convívio do casal que não o adorasse. Ele era aquele cara alegre, divertido. Sabe aquele cara que ninguém fica triste quando tá por perto? Era ele. Antônio era um caminhoneiro daqueles que trabalham rodando o Brasil e que passam boa parte do mês fora de casa. O problema é que por trás daquele boa praça bonachão, havia um cara que até hoje ninguém conhece muito bem. Certa noite, enquanto Antônio viajava por Minas Gerais, Claudete teve um sonho estranho. Ela viu o caminhão do marido cruzando uma estrada escura. Não havia nada à frente da carreta, mas Antônio não estava sozinho. Ao seu lado, seguia uma mulher jovem de 30 e poucos anos, de cabelos longos pretos e encaracolados. Ela vestia uma calça preta, uma camiseta vermelha e uma sandália surrada. Nas mãos, segurava uma bolsinha de moedas, que segurava com bastante força. A viagem seguia tranquila, até que a certa altura, Claudete viu a mulher abrir a porta do caminhão e pular. Ela ainda viu a carreta seguir viagem com a porta aberta, enquanto aquela mulher rolava barranco abaixo até desaparecer na escuridão. Claudete acordou assustada, suava bastante e o coração estava disparado, mas logo se acalmou. Provavelmente era apenas um sonho. Alguns dias depois, Antônio voltou de viagem, mas havia algo diferente. Ele estava com uma cara de preocupado. Parecia um cachorro que tinha acabado de cair da mudança, sabe? Claudete então questionou o ânimo do marido. Afinal, ele era sempre tão alegre, certamente havia algo errado. E sim, havia mesmo. Antônio contou que no retorno da viagem foi chamado pelo patrão e demitido sem motivo aparente. Ele não sabia explicar os porquês dessa dispensa. E aí, o casal que contava com aquele trabalho para viver ficou como? Desolado? Mas não durou muito tempo. Eles acharam melhor pensar que em breve o Antônio seria recolocado e a vida seguiria normalmente. No dia seguinte, durante o jantar, enquanto batiam um papo sobre a vida, Claudete lembrou do sonho que teve e comentou com o marido. Sabe quando você tá ali conversando e lembra de uma situação? Desse jeitinho. Ela esperava risos e recebeu o quê? Desespero. Aquele homem engasgou com a comida, ficou pálido, perdeu o ar e quase foi de arrasta. Ela percebeu ali que tinha alguma coisa errada e quis saber o que estava acontecendo. Ele dizia que não estava acontecendo nada, mas a gente sabe quando o cabra é mentiroso, né? Claudete também sabia. Depois de muito insistir, ele enfim contou o que estava acontecendo. Ele, que não acreditou naquela história de sonho, confessou que deu carona para uma mulher sim, em um posto de beira de estrada, e que a certa altura, ela abriu a porta do caminhão e se jogou da cabine. É importante lembrar, né, gente? Anos 80. Sem internet, sem smartphone, sem aplicativos de mensagens, até telefone fixo era artigo de luxo. Eu mesma tenho 40 anos e na minha casa o telefone fixo só foi instalado em 1996, quando eu já tinha 11 anos. Então por aí você já vê, né? A Claudete estava nervosa. Ela queria detalhes, então ele deu a sua versão sobre a história, a única, né, que a gente conhece. Antônio contou que aquela era uma viagem como outra qualquer, mas que tudo mudou quando ele estacionou em um posto de gasolina para esticar as pernas. Assim que ele desceu do caminhão, foi abordado por uma mulher que pediu carona até certo trecho da estrada. De acordo com a pessoa que me contou essa história, ele estava indo para Araxá, e essa moça queria seguir pelo mesmo rumo. A empresa que o Antônio trabalhava na época não permitia que os motoristas dessem caronas, mas ele seguiu a regra? Não, ele cagou. Para alguns, mais uma de suas boas ações, já que ele era tão gente boa. Para outros, como eu, uma oportunidade para fazer besteira. Bem, depois de alguns minutos, o Antônio estava de volta à estrada, dessa vez acompanhada da moça de cabelos encaracolados. Ele disse que a certa altura essa mulher simplesmente surtou, abriu a porta do caminhão e se jogou da ribanceira. Até parecia que a Claudete estava ali, porque foi exatamente o que ela viu no sonho dela, né? Então o Antônio estacionou o caminhão no acostamento e o colega que vinha logo atrás e sabia da carona também parou para procurar. Estava muito escuro, nem as lanternas que eles traziam dentro da boleia foram capazes de iluminar o local.
Eles chamaram 1, 2, 3 vezes e nada. E aí, ao invés de procurar ajuda, chamar a Polícia Rodoviária Federal, não, eles simplesmente subiram no caminhão de volta e seguiram viagem, deixando a mulher para trás no breu daquele barranco. Sem um pingo de remorso. Simplesmente seguiram como se nada tivesse acontecido. E ninguém nunca soube se aquela mulher sobreviveu à queda. Antônio acabou perdendo o emprego, mas não por causa do acidente, da queda, do crime, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas sim por ter quebrado a regra da carona. É fato que o patrão também passou um pano para esse homem. Ele só demitiu, porque se a tal mulher aparecesse do nada, ele teria dito, não, olha gente, eu demiti. Fez BO? Não fez BO contra o funcionário, mas demitiu. Então, depois que o Antônio abriu o coração, ele pressionou a Claudete. Ele queria saber quem havia batido com a língua nos dentes. Para ele, o colega que o seguia em viagem teria feito a fofoqueira e contado tudo. Mas a Claudete nem o conhecia. Então, impossível. Depois que a poeira baixou, o motorista Boa Praça foi recontratado pela empresa que o dispensou depois do ocorrido. E morreu afogado 2 anos depois, sem que a sua morte fosse totalmente esclarecida. A pessoa que me contou essa história me disse que a mãe só abriu o coração porque ela questionou quem era o pai. Porque apesar de ter lembranças dele, ela não nutre nenhum sentimento, não sente saudade daquele cara tão alegre e feliz e que era amado por todos. Essa pessoa que eu vou chamar de Maria tem certeza que esse é um dos motivos pelos quais ela não tem amor pela figura do pai. Mas ela não se atreve a palpitar sobre o que aconteceu dentro daquela boleia porque ela tem medo de se frustrar ainda mais. Eu pedi licença e opinei. Para mim, esse homem se achou no direito de avançar o sinal no meio da estrada, já pensando mesmo que a mulher de cabelos encaracolados não teria para onde correr e cederia às suas investidas. Ele jamais imaginou que ela fosse pular do caminhão. Vocês acham mesmo que ela ia pedir carona e traumatizar um inocente ou tentar suicídio pulando de um barranco? Eu sinceramente acredito que não. Eu acho também que a Claudete só sonhou com essa moça porque ela mesma deu um jeito de avisar quem era o Antônio. Tipo, abre o teu olho, minha filha. Esse querido não é o que aparenta, toma cuidado com ele. Mas fato é que mesmo sabendo do que aconteceu, me pareceu mais cômodo seguir a vida ao lado dele sem grandes alardes. Eram outros tempos, eu não vou julgar. Mas se você se deparasse com uma situação como essa hoje em dia, continuaria casada? Eu não continuaria, falo com total certeza pra vocês. E vocês, o que vocês acham dessa história? O Antônio fez uma boa ação e se lascou ou tem culpa no cartório? E essa mulher, ela sobreviveu? Eu procurei notícias, porque tem um site muito legal chamado Biblioteca Nacional, que você busca notícias antigas por palavras-chave, né? E eu procurei muito, porque eu queria saber se algum corpo foi encontrado, se alguma mulher registrou queixa contra algum caminhoneiro, e eu não encontrei nada, então a gente não sabe se essa mulher tá viva ou tá morta. Enfim, eu tô muito ansiosa para saber o que vocês pensam sobre esse assunto. E se você chegou até aqui, obrigada por me acompanhar até o fim desse primeiro vídeo. Sério, eu tô muito feliz e muito insegura porque eu sei que não ficou legal. Mas eu prometo que eu vou melhorar. E só vou parar quando eu estiver voando bem alto. E olha, se você também é um doido de pedra, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para me ajudar a crescer esse cantinho sombrio. Eu ainda não sei qual vai ser a periodicidade dos vídeos, eu vou testando melhor aqui. Mas é isso, eu vou trazer histórias reais, curiosidades, aparições, relatos. E se você tiver algum relato, me manda. O meu e-mail é temmedodoescuro@gmail.com. Eu vou adorar receber o seu relato. E antes de eu ir embora, eu quero fazer um teste para saber quem assistiu o vídeo inteiro. Eu sou pesquisadora e roteirista de um podcast de true crime que eu amo e que já tem certa relevância aí entre os ouvintes, né? E eu queria saber se você ouve algum e se você chuta aqui nos comentários para qual podcast que eu trabalho. Eu quero ver quem vai acertar. Bom, por hoje é isso. Até o nosso próximo encontro. Beijo e tchau!